Vamos falar agora com Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, doutor em política e estudos internacionais pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Rubens, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jazz. É um prazer enorme estar aqui de novo no Poder Expresso. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Sempre um prazer para a gente também, Rubens. Olha, a expectativa em torno dessa missão brasileira, dos senadores que estão lá buscando uma interlocução com os parlamentares dos Estados Unidos, como você enxerga a efetividade, se há efetividade nesse tipo de missão? Existe sim uma expectativa muito boa, porque não é só os políticos, né? Não são só senadores e parlamentares dialogando com seus pares lá, mas também um grande apoio do setor privado do Brasil e dos Estados Unidos, inclusive com associações, né, de federações de comércio dos dois lados que estão apoiando isso, porque dos dois lados o setor privado vai ser prejudicado. Então esse apoio, né, para fazer uma pressão sobre os Estados Unidos, sobre a Casa Branca, melhor dizendo, de fato pode funcionar. Eles mostram, é uma delegação muito técnica, né, que tenta isolar a parte política e falar sobre os prejuízos que a população vai ter, sobre os atores do setor privado, sobre os impactos econômicos. Né? Então, existe sim essa esperança de sensibilizar alguns negociadores dos Estados Unidos para reverter essa situação do tarifaço de 50%, que teoricamente entra em vigor no dia 1º. Rubens, esse tarifaço de Donald Trump, ele entra num pacote mais abrangente. Quando a gente fala da carta que ele mandou ao presidente Lula, a gente sabe que tem ali algumas justificativas de cunho até pessoal, né, algo mais direcionado ao presidente Lula, ao Poder Judiciário, mas a gente sabe que essa política do tarifaço está sendo implementada desde o primeiro dia, aliás, desde a campanha, né? A gente pode colocar assim, desde a campanha presidencial lá nos Estados Unidos, e não é só contra o Brasil. A gente fala muito sobre o Brasil aqui no Brasil, mas quando a gente vai para o noticiário internacional, principalmente China e União Europeia, a gente está entrando, a gente é só mais um nesse pacote geral de tarifaço aí para o presidente Trump. Somos só mais um. Esse tarifaço foi sobre vários países. Você citou a União Europeia, mas eu também posso citar Japão, Singapura, Tailândia, muitos países mesmo, Colômbia, México, Canadá. Agora, essa carta que foi enviada para o Brasil, na verdade, em grande parte, foi um copia e cola de outras cartas que ele manda para todos os países do mundo. Né? Inclusive, isso gera algumas imprecisões. Né? Ele copiou e colou sem adaptar o necessário para o caso brasileiro. Agora, ele adicionou esse parágrafo político, né, falando sobre Bolsonaro, e depois adicionou algumas expressões sobre o PIX, sobre pirataria, e por aí vai. Então, o que a gente tem de especial, né, em relação ao Brasil é essa situação que ele pode usar o Brasil como um exemplo de poder para o mundo. Né? Recentemente, a gente viu que o Trump está sendo muito criticado por sempre recuar, né? Aquela sigla TACO, né? Trump's always chicken out, o Trump sempre amarela, porque ele sempre põe tarifas, ele ameaça, mas no final ele sempre recua. Isso é muito ruim para a imagem dele como pessoa, como negociador. Isso pode enfraquecê-lo, né, perante o seu eleitorado. Então, quando ele pode usar o Brasil como exemplo, ele demonstra poder para o mundo todo. Aproveito que o Brasil, né, tem uma simetria de relação, então o Brasil economicamente depende muito mais dos Estados Unidos do que o inverso. O Brasil fica na América do Sul, que é uma região que tem pouca disputa geopolítica, a gente é entendido como área de influência dos Estados Unidos, e o Trump também percebe que existe apoio político doméstico no Brasil, né, evidenciado por um deputado que está nos Estados Unidos fazendo campanha contra os interesses nacionais. Então, isso tudo cria uma aura de permissão aos Estados Unidos que torna o Brasil um caso ideal para ele demonstrar poder. Se ele vai fazer isso ou não, são outros 500. Mas agora, de fato, o Brasil ele faz parte dessa política global do Trump de redesenhar todas as relações comerciais que ele tem com o mundo, não só com o Brasil. A ver se o Brasil, de fato, vai ser um caso especial ou não. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, trazendo aqui suas análises sobre esse tarifaço de Donald Trump. Eu quero o seu palpite, Rubens. Você acha que vai ser efetivado esse tarifaço na sexta-feira, agora dia 1º de agosto, ou deve ficar para um pouco mais para frente?
Olha, isso é uma pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse, eu estaria, nesse momento, fazendo algumas apostas na bolsa, né? Principalmente na questão do dólar. Mas eu acho que o histórico nos indica que ele vai recuar. O problema é que algumas indicações também dão sugestão contrária. Então, essa questão da Casa Branca não negociar diretamente, resistir a abrir diálogo, né, é uma sinalização muito negativa para o Brasil. Então, fica nesse impasse, né, que a gente só vai descobrir quando de fato acontecer. Eu torço, óbvio, né, pela normalização das relações. Eu acho que não interessa para ninguém entrar numa guerra comercial, e muito menos interessa uma intervenção política de uma potência estrangeira dentro da política brasileira, né? Os problemas brasileiros a gente resolve no Brasil. Mas agora, vamos torcer, né? Eu não apostaria em nenhum lado, eu fico aqui esperando e torcendo, né? Tenho a minha torcida, mas vamos ver. Vamos ver. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, doutor em política e estudos internacionais pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, participando ao vivo daqui do Poder Expresso, que segue sempre de portas abertas para você, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Sempre um prazer, obrigado pelo convite. Um abraço a todas e todos que nos assistem. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.